O esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul é um dos temas da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arata. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo neste espaço online do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, a gente começa a nossa conversa falando sobre o esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Os magistrados, incluindo o presidente da corte, procurador de justiça, empresários e advogados envolvidos no esquema, que coloca em xeque aí a credibilidade das decisões tomadas no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O processo está em investigação na Polícia Federal, né? Constatada aí, doutor Quioche, a venda de sentenças, o passo é anular todas as decisões? É um escândalo, não é mesmo? É uma possibilidade, né? Nós temos conhecimento de venda de sentença em primeira instância, né? Então, tem um juiz que escancaradamente dava até o número da conta, né? Para depositar. Mas a corrupção em grande escala nos tribunais, isso é uma novidade, né? Felizmente, o Superior Tribunal de Justiça, que pela Constituição tem competência de investigar e condenar os desembargadores federais e estaduais, tomou uma decisão enérgica. Aí, no caso, afastando liminarmente esses dois desembargadores, um presidente e vice-presidente, que está indicado para ser o próximo presidente, e também um advogado e um político, né, envolvido no esquema. E deu uma decisão liminar também, proibindo que os indiciados frequentem edifícios públicos e, ao mesmo tempo, proibindo que se comuniquem entre eles. Daí a necessidade de uso de tornozeleira elétrica para monitorar esses presos, para ver se eles não estão violando as condições impostas pela decisão punitiva, né? Doutor Quioche, mas é um caso realmente um escândalo que coloca em xeque, o senhor acha aí, todas as decisões dos outros tribunais de justiça em outros estados? Eu tenho a impressão que isso daí é um precedente que vai aguçar as autoridades policiais e judiciárias para investigar também outros indícios de corrupção, né? Porque aí, nesse caso do Mato Grosso do Sul, não houve apenas um crime de corrupção, venda de decisões. Aliás, um crime conexo. Venda de decisão acumula dinheiro. E esse dinheiro precisa ser lavado. Então, eles fizeram um esquema de lavagem de dinheiro. Aí, para fazer essa lavagem de dinheiro, precisa criar uma associação entre eles. Então, fizeram uma organização criminosa. Então, venda de sentença, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documentos públicos, entendeu? Então, são crimes que não acabam mais. Isso, em termos de normalidade institucional, é impensável, porque o judiciário é o poder que dita o direito em caráter definitivo. E agora, se um dos poderes que tem essa incumbência começa a cometer desvio dessa natureza, o povo perde a credibilidade por inteiro, né? É Sem dúvida. lamentável. Lamentável, doutor Quioche. Doutor Quioche, ainda falando aí de decisões do judiciário, saiu finalmente aí o acordo entre as mineradoras e as vítimas da tragédia de Mariana, quase 9 anos depois. A impressão é que só saiu porque o caso foi parar na corte lá na Inglaterra. Inclusive, o ministro Barroso disse que seria muito ruim para o judiciário brasileiro se a decisão viesse do exterior. Uma vergonha, não é, doutor Quioche? O caso teve que ir para outro país para poder ser resolvido por aqui. O Brasil e seu histórico de tragédias mal resolvidas, não é mesmo? É verdade, Viviane. Eu acho que o presidente da Corte, na defesa da soberania nacional e da justiça brasileira, deve ter pressionado os órgãos responsáveis para acelerar, porque um dos motivos para levar o caso a uma corte estrangeira, através de escritórios de advocacia internacional regado com bilhões de dinheiros,
não se sabe de onde que vem esse fundo aí para pagar quantias bilionárias, inclusive prefeituras contratando esses escritórios. Então, isso era uma capta de minúcia para a justiça brasileira. Então, deve ter havido essa pressão para agilizar o julgamento, e não sendo possível uma decisão judicial, deve ter forçado um acordo para tentar esvaziar o argumento principal dos escritórios internacionais de advocacia de que a justiça brasileira não é confiável porque tarda, não é? Agora, precisa verificar como é que eles vão cumprir esse acordo, se vai para o precatório, né? Precatório, você vê que começou dando calote em 1800, 1988, e o calote ia terminar agora em 2024. Agora estão votando a toque de caixa uma PEC que prorroga até 2029. E daí vamos até 2035, depois em 2040, 2050, vai ficar na geração, os precatoristas vão transferir o crédito para seus bisnetos. Sem dúvida. Doutor Quioche, no Congresso a discussão aí é sobre as emendas parlamentares, as emendas PIX que estão bloqueadas desde agosto por uma decisão do ministro Dino do STF. Para tentar destravar essas emendas, surgiu o projeto de lei complementar do senador Ângelo Coronel, mas a proposta é tão ruim, doutor Quioche, que ignora o básico, um plano de ação como o beneficiado pretende gastar aí os recursos. Assim fica difícil, né, doutor Quioche? Parece que a transparência não é mesmo o objetivo dos parlamentares, no caso aí das emendas PIX. É uma contramedida do Congresso contra o Poder Judiciário, de uma forma desastrosa, né? O fundamento da emenda PIX é que ele fere o sistema presidencialista de governo e fere o princípio federativo. Então, um projeto de lei dessa natureza, complementar ou ordinária, pouco importa, será imediatamente fulminado pelo Supremo Tribunal Federal. E também em nome da decência, da moralidade pública, que é um dos princípios incerto no artigo 37 da Constituição Federal. Sem dúvida, né, doutor Quioche? Porque é o básico que está se pedindo. Se você vai utilizar recursos públicos, que você fale exatamente onde você vai destinar esses recursos públicos. Não dá para distribuir dinheiro assim, sem nenhuma contrapartida, né? Como é que um órgão incumbido constitucionalmente de fiscalizar a execução orçamentária pode ele próprio ficar fazendo despesas, né? Ainda mais de uma forma intransparente, de uma forma obscura, ninguém sabe quem é que movimentou aquele recurso, entendeu? Fica tudo por conta do o relator, que é uma figura que não existe. O relator, depois que aprovou a peça orçamentária e remeteu para o executivo para sancionar, desaparece a figura do relator. O que permanece de uma forma permanente é a comissão mista de orçamento e finanças, mas não a figura do relator. Sem dúvida. Doutor Quioche, mudando de assunto, a reunião da cúpula do BRICS da Rússia colocou o Brasil aí em uma saia justa. O bloco vem se posicionando como anti-Ocidente, com abertura para novos países integrantes, né? A decisão sobre a Venezuela ingressar no bloco, por exemplo. Maduro ignorou os votos contrários e esteve na cúpula marcando aí posição. O presidente Lula teve um acidente doméstico, né, e não compareceu. Foi sorte, né, doutor Quioche? Porque a gente já estava acompanhando aí como as questões ideológicas deste governo têm atrapalhado o comércio internacional. Foi uma queixa até do ministro Múcio, que mostrou descontentamento ao discursar sobre a dificuldade de fechar um contrato com Israel e por causa da briga contra o Hamas e até a venda de munição para a Alemanha com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É claro que todos os países têm aí posições ideológicas, mas o problema é quando atrapalha aí as relações comerciais com outros países, não é mesmo? É verdade. Agora, você falou que aconteceu um acidente para o Lula não comparecer na reunião de cúpula. Eu não sei se foi acidente ou foi premeditado, porque ele teria que dar um contra pessoalmente a uma figura que no passado eram amigos. Chegou a estender tapete vermelho para recepcionar
uma pessoa procurada internacionalmente por condenação do Tribunal Penal Internacional, entendeu? Então, ele ficaria constrangido de ter que barrar a entrada da Venezuela. Daí, então, aquele acidente, entre aspas, né, que impossibilitou a sua visita. Mas colocar a Venezuela dentro do BRICS é a mesma coisa que você meter uma maçã podre dentro de uma caixota de maçã, entendeu? Sem dúvida. Doutor Queiroz, falando agora de eleições municipais, encerrado aí o segundo turno, a gente pode cravar que o centro foi o grande vencedor dessas eleições. Vimos o ex-presidente Bolsonaro ser derrotado em capitais como Cuiabá, Manaus, Fortaleza e Minas Gerais, onde se empenhou, né, na campanha de aliados. E o Lula, a grande derrota foi aqui na capital paulista, com a aposta no Boulos, né? Nas cidades prevaleceu aí o discurso dos moderados, nem muito à direita, nem muito à esquerda. Como o senhor analisa aí o resultado dessas eleições municipais, doutor Quioche? Uma coisa está provada. Nas eleições locais, o presidente da República e ex-presidente da República não exercem qualquer tipo de influência. O que influi no resultado eleitoral é apoio do governador ao candidato à prefeitura, não o presidente. E outra coisa, essa eleição não houve mais discurso ideológico, esquerda-direita. O que houve é um avanço da direita, né, que eu chamaria de populismo, né? São os discursos populistas, né? Dobrar Minha Casa Minha Vida, dobrar Bolsa Família, educação para todos, comida para todos. Isso é que está pegando. Agora, e o PT foi o grande perdedor nessas eleições, porque o PT ele mudou a sua estratégia de ação, que originariamente o PT estava de acordo com o pensamento médio da população brasileira, que é conservadora. O PT era conservador tanto quanto outros partidos da direita, entendeu? Agora, de um tempo para cá, o PT deu uma guinada, acompanhando a tendência internacional não, eu diria, avanço do retrocesso, né? Mas avançando, igualdade de gênero, igualdade de não sei o quê, igualdade material, isso não existe. O que existe é igualdade de oportunidades. Igualdade material não tem que dizer que todos têm que nascer pobre, ou todos têm que nascer rico, ou todos têm que nascer mulher, ou todos têm que nascer homem. Isso é por força da natureza. Isso daí você não muda por lei, entendeu? Então, a igualdade que temos que prestigiar é a igualdade de direito, a igualdade jurídica, entendeu? E dando oportunidade para cada um ascender na escala social na medida do seu esforço e não ficar sentado aqui pegando o dinheiro da Bolsa Família para querer subir na vida. Isso não é possível. Então, o PT mudou esse discurso e levou uma lavada. Sem dúvida. Doutor Quioche, o senhor falou aí igualdade, né? Igualdade jurídica é o que a gente não vê aí na reforma tributária, uma lista infinita de isenções, e a nova é que o ensino de idioma de povos originários terá alíquota reduzida aí de 60%. Já o inglês sem redução. A gente vê mesmo ali que aquela questão ideológica nas relações internacionais, no comércio internacional, vai continuar prejudicado se a gente aí só isentar o idioma dos povos originários, não é mesmo? É pior que o Congresso Nacional está encampando a maluquice dessa reforma elaborada pelos doidos, aqueles malucos que não entendem nada, nada, nada da Constituição Federal e nem da realidade brasileira. Eles não sabem que o Brasil é o quinto maior país do mundo em termos de extensão territorial, o que traz naturalmente desníveis regionais em termos econômicos e sociais. A região norte, nordeste e centro-oeste é completamente diferente da região sul-sudeste. Então, nós temos um único sistema tributário nacional compatível com essa realidade, que é desconcentração da arrecadação federal por meio de formação de fundo de participação dos estados e municípios, IPI, imposto de renda,
50% é distribuído pelos fundos aos estados e municípios e 3% para a região norte, nordeste e centro-oeste. Tudo isso desaparece com a reforma porque os caras nem conhecem a realidade brasileira, entendeu? Trouxeram o IVA lá da Europa e mudaram o nome, porque o IVA todo mundo sabe, Imposto sobre Valor Acrescido. Então, só se acresce o valor se você fizer compra e venda. Então, é imposto de natureza mercantil. Eu falei, não, isso está muito claro. Vamos botar aqui um negócio meio obscuro e inventou lá, IBS, entendeu? Que ninguém sabe o que é, nem ele sabe. É complicado, né? Doutor Kiyoshi, nosso tempo terminou. Queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAPT, Dr. Kiyoshi Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!